Ei, me fala uma coisa. Você sabe qual foi a maior tragédia de toda a humanidade? Livre-arbítrio. Nós temos realmente? E pecado original? Ele realmente existe? E quais foram as consequências da queda de Adão? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Raça Humana ou a Queda da Raça Humana. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo no nosso canal, não perca a oportunidade. Aqui do lado tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se, faça a sua inscrição e não esqueça também de ativar o sininho de notificações, porque todo vídeo que eu posto você recebe em primeira mão. E não deixe também de fazer aquele comentário e de curtir aquela aula. E se você quiser, compartilhe também essa videoaula para que mais pessoas possam ser alcançadas. Maravilha? Vamos lá? Lição de número 7. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a queda do ser humano. Lição de número 7, a queda do ser humano, leitura bíblica em classe, encontra no livro do Gênesis, capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 7, capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 7, onde vamos falar um pouquinho sobre a queda do ser humano. Querido, a primeira coisa que você tem que entender nessa aula, e você precisa transmitir isso para os seus alunos, é o seguinte, que a queda é a maior tragédia de toda a humanidade. Nenhum outro acontecimento foi superior à queda de Adão lá no Jardim do Éden. As duas grandes guerras mundiais que nós tivemos, as catástrofes mundiais, a derrubada das Torres Gêmeas aqui nos Estados Unidos, nada se compara com a queda de Adão e Eva. Nenhum outro acontecimento catastrófico, tá, se compara com a queda da humanidade. Por quê, Fábio? Porque a queda mudou o curso da história do homem. Ou seja, a queda transformou literalmente a nossa própria história. Ou seja, as outras grandes catástrofes só aconteceram por causa dessa grande catástrofe, dessa maior, única, singular. Nenhuma outra catástrofe pode se comparar com a queda de Adão lá no Jardim do Éden. Então você precisa impactar a sua classe. Você precisa dizer, olha, hoje nós vamos falar sobre as maiores tragédias, sobre a maior tragédia de todos os tempos. Ou você pode começar a aula dizendo o seguinte, eu queria que vocês enumerassem uma das maiores tragédias de todos os tempos que vocês conhecem. Cada um iria falar uma coisa, e aí você fala sobre a maior de todas, que é a queda de Adão lá no Jardim do Éden. Uma outra coisa que nós precisamos deixar muito bem claro aqui também é o seguinte, que mesmo sendo a maior tragédia de todos os tempos, a maior tragédia da humanidade, a Bíblia ela dedica apenas um capítulo para a maior tragédia de todos os tempos. Olha que coisa antagônica. Se a maior tragédia da história da humanidade é a queda do ser humano, ela se preocupa apenas um capítulo com isso. Aí a pergunta é por que, Fábio? Aí vem a resposta, aí a terceira dica na minha introdução, pois o foco dela não é a queda, mas o foco dela é a restauração, é a salvação da humanidade. Perceba que o capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, eu já falei isso num trimestre que nós abordamos sobre Gênesis. Capítulo 1 e capítulo 2 ele fala sobre criação. O capítulo 3 ele fala sobre a queda. Do capítulo 4 para frente ele vai falar sobre as civilizações. Mas no capítulo 12 até o Apocalipse ele fala sobre redenção. Ele fala sobre restauração, porque a restauração começa com Abraão. Ele escolhe um homem
para reconstruir a humanidade, para construir esse projeto de salvação. Então ele pega Abraão, e Abraão vai descender Jesus, e Jesus muda toda a história da humanidade. Novamente ele possibilita a salvação novamente para toda a raça humana. Isso é muito interessante, ok? Tópico primeiro: o livre-arbítrio do ser humano. Ponto 1. O livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Olha, é a capacidade humana de escolher. Eu vou fazer o seguinte: eu não vou debulhar esse assunto aqui. Eu vou debulhar esse assunto no meu Telegram, ok? No meu Telegram, o link vai estar aqui embaixo, eu vou fazer um vídeo especial onde eu vou explicar a diferença entre livre-arbítrio e livre-agência. Maravilha? Clica aqui no link, corre lá porque esse vídeo ou esse áudio já está no meu Telegram, maravilha? Porque aqui nós ia delongar muito tempo falando acerca disso, maravilha? Mas o que é livre-arbítrio? É a capacidade do ser humano tem de escolher as coisas. Ou seja, essa capacidade que você tem de escolher chama-se livre-arbítrio, ok? Mas eu vou falar um pouquinho sobre a livre-agência no meu Telegram. Corre lá, o link está aqui embaixo, maravilha? Ponto 2, a soberania divina. O que é soberania divina? É o ato de alguém governar sem ser questionado. Ou seja, quando Deus quer fazer, ele faz. Quando Deus quer fazer, ele não pede palpite, ele não pede opinião, ele não consulta conselhos. Quando ele quer realizar, ele não faz conta. Quando ele quer realmente executar alguma coisa, ele não precisa da minha opinião e muito menos da sua opinião. Ele não se preocupa com o que eu estou pensando, ele não se preocupa com a minha intelectualidade, ele não se preocupa com seus PhD, com seus doutorados, ele não se preocupa, ele faz porque ele é soberano. O soberano faz e ele não é questionado. Fábio, mas me fala uma coisa, qual é a diferença entre um soberano e um tirano? Ah, aí está a diferença. O tirano faz as coisas sem misericórdia. O tirano faz os seus atos sem estar pautado em uma lei absoluta. Tá? O tirano, ele faz aquilo que vem na cabeça e não importa se ele está respeitando leis ou infringindo leis. Ele fez, pronto e acabou. Isso é a tirania. O soberano não. O soberano faz aquilo que ele quer fazer, mas sempre baseado em algo sustentável. Por exemplo, o que Deus faz, Deus é amor, ok? E quando Deus quer agir, ele age sem pedir a minha e a sua opinião. Por exemplo, ele pode pegar o maior pecador hoje da atualidade e conceder perdão para ele. Quando ele faz isso, ele não me questionou, ele não me perguntou, ele simplesmente fez. E faz essa pessoa sentar entre os príncipes. Mas por que ele fez? Porque ele quis. Mas sempre baseado no amor, na justiça, na verdade, ou seja, ele faz baseado em algumas leis, tá? Que dá sustentabilidade para a sua ação. Mas os atos de um soberano, eles geralmente são atos que surpreendem a maioria, ok? Então, Deus é um ser soberano. Ele faz aquilo que ele quer. Ele pode pegar o pior... Me entenda o que eu estou dizendo. Ele pode pegar o pior membro que tem na tua igreja. Ele pode pegar aquele rapaz que só dá o maior trabalho aí, que ninguém dá nada para ele, que vocês torcem no dia que ele não vai no culto porque ele dá trabalho. Ele influencia os jovens, ele influencia os irmãos. Essa irmã que dá um trabalho enorme dentro da igreja, na tua classe. Ele pode pegar ele e num ato de justiça, de bondade, fazer algo surpreendente na vida dele. Por que ele fez? Não sei, ele fez, ele quis, mas sempre baseado, por exemplo, em amor, em justiça e na verdade. Ponto 3, a responsabilidade humana.
Eu amo esse assunto, porque quando eu fiz o seminário presbiteriano, eu me apaixonei por livre-arbítrio, por soberania e pela responsabilidade humana, tá? Nesse ponto eu quero que você entenda algumas coisas. Primeiro, Deus respeita as minhas decisões, mas todas as minhas decisões terão uma consequência, tá? Eu quero que você entenda isso. Você é livre, você faz o que você bem entende. Deus é soberano, ele faz aquilo que ele bem entende, mas ele respeita a sua decisão. Não é porque ele respeita a sua decisão, você pode escolher aquilo que você quiser. Embora que você pode escolher aquilo que você quiser, mas as consequências são inevitáveis. Então saber escolher faz toda a diferença. Então olha que interessante, nós temos dois contrapontos. Eu posso escolher, Deus é soberano, ele faz aquilo que ele quer, ok? Mas no ato em que eu escolho, eu tenho que entender que as minhas escolhas vão me remeter a algum tipo de consequência. E essa consequência pode ser benéfica ou maléfica para a minha vida. Maravilha? É isso que nós precisamos entender aqui dentro do contexto da queda de Adão. Tópico segundo. A queda, um evento histórico e literal. Ponto primeiro, a possibilidade da queda. Querido, primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, que a queda de Adão foi real. Não foi algo mitológico, não foi algo folclórico, não foi uma dramaturgia criada por um escritor, por um dramaturgo, não. Foi uma história real e verdadeira, ok? Daqui um pouco a gente vai analisar isso. Então você precisa entender logo isso nesse tópico aqui, tá? No segundo tópico, tá? Então ponto 1. A possibilidade da queda. Aqui nós temos que entender o seguinte, que nós, seres humanos, fomos criados para dar certo. Eu vou repetir. Nós fomos criados para dar certo. É por isso que o autor colocou a possibilidade da queda. A queda era uma possibilidade. Por quê? Porque eu e você fomos criados para dar certo. Você foi criado para dar certo. Fala, mas por que está dando errado? Leva isso para a classe de vocês. Mostre para os seus alunos que eles foram criados para dar certo. Mas por quê? Em alguma área da vida dá errado. Por que na área sentimental dá errado? Por que na área financeira dá errado? Por que na área profissional dá errado? Por que na área espiritual dá errado? Tudo por causa das nossas escolhas. Então eu preciso entender isso, tá? O dar errado é uma escolha nossa. Porque ele nos fez para dar certo. Ele fez Adão para Adão dar certo. Mas quem que deu errado? Não foi Deus. Foi a escolha de Adão. Então as nossas escolhas, tá, farão nós darmos errado. Então você precisa entender isso. Você precisa focar isso um pouquinho na tua aula. A queda era uma possibilidade. Porque fomos criados para dar certo. O dar errado é uma escolha nossa. É uma opção que nós escolhemos. Ponto 2. A realidade da tentação. Querido, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Ninguém dará certo nessa vida se não for colocado à prova. A prova é um termômetro. A prova é um trampolim para você dar certo ou dar errado. Ou seja, o dar certo tem que passar por uma prova, tem que passar por uma situação, tem que passar por uma experiência. E você passando por essa experiência, passando por essa decisão, é que você vai confirmar o dar certo. Porque nós não fomos criados para dar errado. O dar errado é opcional, é uma possibilidade. Porque nós fomos criados para dar certo. Não sei se vocês estão me entendendo, é isso que eu quero que vocês entendam. É esse o viés que vocês têm que levar para a classe. Você foi criado para dar certo. Mas a tentação ela existe para confrontar isso, para dar aprovação àquilo que você já foi criado para ser, para dar certo. Então a tentação ela existe para dar crédito à sua aprovação. Tão verdade é que tanto Adão quanto Cristo
foram provados. Adão foi provado, mas foi reprovado. Ele foi provado, mas foi reprovado. Cristo foi provado, mas foi aprovado. Porque Cristo nasceu para dar certo e ele deu certo. A tentação simplesmente provou que ele nasceu para dar certo. Que a tentação não tem a capacidade. Mesmo sendo tentado, mesmo sendo provado, eu consigo passar por ela sem ser reprovado. Ou seja, Cristo mostrou isso para nós. Cristo trouxe isso à tona. Cristo mostrou para toda a humanidade que o ser humano ele é capaz de dar certo, porque ele nasceu para dar certo. O dar errado é uma opção nossa. É eu que escolho dar errado. Maravilha? Ponto número 3, a historicidade da queda. Nesse ponto, nós precisamos entender que a história de Adão não é um mito. Fábio, tá, mas como você me prova isso? A Bíblia prova a própria Bíblia. Vamos para Lucas. Eu tenho um trimestre só sobre o evangelista Lucas. Procura aí no YouTube. Tá? Lucas ele era médico, ele era um acadêmico, era um homem intelectual. Eu sempre digo que Lucas pegou o notebook, colocou debaixo do seu braço e saiu como um repórter investigativo. Tá? Ele, como um repórter investigativo, ele coloca o notebook debaixo do braço, coloca a sua pastinha debaixo do braço, tá? E sai à procura de evidências científicas sobre a vida de Cristo. E Lucas escreve 2 tratados. O primeiro se chama os Evangelhos, segundo a sua pesquisa. E o segundo livro que ele escreve são os Atos dos Apóstolos, tá? Ele escreveu para a mesma pessoa. O primeiro tratado ele fez para Teófilo, o segundo ele fez para Teófilo também, ou seja, ele fez 2 livros para a mesma pessoa. Então, os livros de Lucas, ele era médico, ele era um cientista. É por isso que no capítulo 1, verso 3 do livro de Lucas, ele diz: e fiz um tratado a ti, ó Teófilo. E ele fez de forma minuciosa. Ou seja, se fosse traduzir hoje, ele fez um TCC, ele fez uma monografia, ele fez um trabalho de conclusão de curso. Ele fez um TCC, uma tese para um doutorado. Ele pegou de forma científica, ele foi para campo atestar que esse homem realmente estava fazendo, se isso era verídico. E ele escreveu isso e mostrou para Teófilo que o que Cristo estava fazendo era verídico. E no capítulo 3, no verso 23 ao verso 38, ele de forma científica, ele atesta que Adão era um homem real. Porque ele faz a genealogia ao contrário. Mateus pega do primeiro, de Abraão, até Cristo. Lucas faz ao contrário. Lucas, ele parte de Jesus e vai até Adão, mostrando a humanidade de Jesus Cristo. E é tão interessante que quando ele afirma Adão, quando ele chega em Adão, ele fala que Adão tem origem em Deus. Ou seja, ele deixou muito bem claro que este homem realmente existiu. Tá? E se nós observarmos também Romanos capítulo 5, Paulo vai atestar a veracidade da história de Adão. Ok? Adão, porque nenhuma mentira dura tanto tempo assim. Nenhuma mentira dura tanto tempo assim dentro de uma sociedade. Tem coisas que duram muitos anos, mas nós sabemos que é uma grande mentira, ok? Então isso são algumas das provas, tá? São algumas provas da veracidade da história de Adão e Eva, sua esposa. Tópico 3, as consequências da queda de Adão. Ponto 1, a consciência do pecado. Querido, aqui eu quero que você aprenda esse princípio. Olha que interessante. O pecado sempre vai te vender uma coisa. Ele sempre vai te vender uma coisa. Mas na hora que você paga por aquela coisa, ele te entrega outra. O que o pecado estava vendendo para Adão, para Eva? Onisciência, saber todas as coisas. Ele estava vendendo paridade. Vocês serão igual a Deus. Vocês saberão de todas as coisas. Vocês vão ser iguais a Ele. O pecado sempre vai te vender uma coisa. E essa coisa se chama
ilusão. Na hora que você paga, ele te dá outra. Na hora que Adão e Eva pagou, o que foi o pagar? Foi o comer o fruto. Na hora que ele pagou para ver, para ter o produto, o pecado entregou uma outra coisa. O pecado não entregou paridade. O pecado não entregou onisciência. O pecado, sabe o que o pecado entregou para eles? Uma dor na consciência. Leva isso para a classe de vocês. O pecado sempre vai te vender uma coisa, uma ilusão. Ele te vende uma coisa, mas te entrega a outra. O que ele entregou para Adão? Ele entregou uma consciência dolorosa, uma consciência que mata, uma consciência que apodrece os ossos, como diz o texto sagrado. Então isso é muito interessante nós observarmos, que o pecado vende uma coisa, na hora que você paga, ele te entrega outra. Porque o pecado, como diria meu pai, é sem vergonha. O pecado, ele sempre vai te iludir. Ponto 2, a perca da comunhão com Deus. O pecado, ele trouxe a perca da comunhão. Eu quero que vocês entendam o seguinte, que Cristo, ele prometeu para nós a sua presença. E eu sempre venho ensinando aqui que existe diferença entre unção e presença. Mas deixa eu te ensinar um outro segredo. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. É tão interessante que quando alguém está cantando, Deus habita. E pode estar qualquer tipo de pessoa. Ele vai sentir algo prazeroso, ele vai sentir algo diferente. Se ele for uma pessoa espiritualizada, eu não estou falando que é uma pessoa cristã. Eu estou falando que uma pessoa espiritualizada, ele vai perceber algo sobrenatural, algo diferente, enquanto as pessoas estão louvando o Santo de Israel. Presença é fundamental para a nossa existência na vida cristã. Mas o que eu quero dizer é que presença é diferente de comunhão. Porque Deus pode estar presente aqui, mas nem todos têm comunhão com essa presença. Você pode sentir a presença, mas não pode ter comunhão com a presença. Comunhão fala de intimidade. Comunhão fala de introspecção. Comunhão fala de engajamento. Comunhão fala de estar conectado. Comunhão fala de estar interligado com a presença. Então não sei se vocês perceberam a diferença. Presença é algo impactante, é algo que todos sentem, tá? Mas nem todos que sentem a presença têm comunhão. Por quê? Porque a comunhão é só para os íntimos. É igual quando chega uma grande personalidade. Todos sentem a sua presença, aquela euforia. Mas quem é que sussurra no ouvido deles? Quem é que está próximo deles? Quem é que conta segredos para ele? Quem é que brinca com ele? Somente os íntimos. E para ter intimidade tem que ter comunhão. Adão não perdeu somente a presença, ele perdeu a comunhão. Tá? Ele perdeu a comunhão. E perder a comunhão, uma das coisas que ela faz, ela tira o direito de nós vivermos a eternidade com ele. Tá? Então nós precisamos entender isso daqui, porque isso, no meu ponto de vista, é muito interessante nós pontuarmos isso daí. Tá? Uma outra coisa que vocês precisam entender, que nada nessa vida substitui a comunhão. Queridos, porque a comunhão, ela destrava a nossa vida. A comunhão, ela nos liberta. A comunhão muda a tua história. Então, quando você perde a comunhão, você ganha outras coisas. E o que você ganha quando você perde a comunhão? Primeiro, vergonha. Outra coisa que nós ganhamos quando perdemos a comunhão, medo. E o que nós perdemos quando nós perdemos a comunhão? O que nós ganhamos? A fuga. Porque Adão, ele sentiu vergonha. Ele fugiu. Ele sentiu vergonha. Ele sentiu medo daquela voz. E ele foge. E você sabe quando nós perdemos a comunhão, uma outra coisa que nós fazemos? O empurra. Você nunca assume o seu erro. Você sempre joga para o outro. Por isso que eu nunca posso perder a comunhão com o Eterno. O
que o pecado mais trouxe? Ponto 3, a transmissão do pecado à espécie humana. Querido, Adão peca e a consequência do pecado é inevitável, passou para toda a raça humana. Aquilo que nós conhecemos na nossa teologia de pecado original, tá bom? No meu Telegram vou comentar um pouquinho sobre o pecado original. Eu, pastor Fábio Segantin, não acredito no pecado original. Eu acredito numa teologia chamada a herança do pecado. Herança é diferente de pecado original. Ok? No meu Telegram eu vou explicar isso melhor para vocês. Mas o que vocês precisam? Qual é a ideia que vocês têm que tirar aqui? Uma das ideias que vocês têm que tirar aqui é que um ato teu pode influenciar uma outra geração. Querido, o que o Adão fez, não importa se você acredita em pecado original ou não acredita, não importa. O que ele fez afetou outras gerações. Para nós trazer para os nossos dias, para uma praticidade, você precisa fazer isso entender, fazer os seus alunos entender se é classe de homens, se é classe das mulheres ou se é classe de jovens. Vocês precisam fazer eles entenderem o seguinte, que uma escolha deles hoje pode ter uma consequência para as outras gerações. Por exemplo, dos seus filhos, dos netos seus. Ou seja, uma escolha errada sua não afeta somente você, pode afetar outras pessoas. A queda de Adão tem N ensinamentos. É muito grande a história da queda de Adão e um desses ensinamentos é justamente isso, que uma decisão sua hoje pode influenciar uma outra geração que não tem nada a ver com isso, mas ele vai pegar essa herança. Você vai entregar essa herança para eles, tá? Uma decisão, por exemplo, você era um homem muito rico, tinha muito dinheiro, mas você decidiu beber muito, você decidiu torrar o seu dinheiro e você agora torrou todo o seu dinheiro. Você poderia deixar uma riqueza para aquela geração. Mas você agora não é pobre, você é miserável. Você consegue entender que os seus filhos vão ser miseráveis? Você deixou para ele uma herança de miséria? Uma herança de miséria. Isso não determina, isso não significa que eles serão miseráveis. Porque eles vão decidir se vão continuar sendo miseráveis ou se vão dar a volta por cima. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que o que Adão fez me deu uma herança. Ele me entregou algo, toma aí, Fábio, é seu isso daí. Mas eu que vou decidir se eu vou continuar pecando, se eu vou continuar desobedecendo a Deus ou se eu vou dar a volta por cima com a graça de Deus. Tá? É isso que nós precisamos entender e levar isso para nossas classes. Ponto 4, a enfermidade da terra. Querido, eu tinha uns 17 anos quando eu ouvi pela primeira vez o meu professor dizendo que a terra gemia. Ele mostrou isso na Bíblia, eu fiquei com aquilo na cabeça e eu nunca mais esqueci isso. A terra geme. E o meu professor dizia o seguinte, como que Paulo ouviu a terra gemer? Porque ele estava falando sobre a capacidade de Paulo de ser sensível ao mundo espiritual. E é tão interessante que a fauna, a flora, a natureza está no mundo físico, mas o seu gemido é ouvido no mundo espiritual. E ela não clama por uma redenção somente física, ela clama por uma redenção espiritual, porque ela sabe, não sei como, mas ela sabe que quando vier o Redentor, ela vai ser modificada. Paulo ouviu esse gemido. E Paulo me garante que a natureza geme e clama, esperando o dia da sua redenção. Existe uma inteligência nela que nós não conseguimos compreender. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que o pecado de Adão foi... Por isso que eu falo que foi a maior queda da história. Foi a maior catástrofe. Porque não mudou somente o ser humano, mudou tudo que existe no mundo. Tudo que existe no mundo foi mudado, foi transformado por causa do pecado de Adão. Essas árvores que têm espinho, tem limão que tem espinho, tem algumas frutas que têm espinho. Ou seja, isso foi causado pelo pecado. Ou seja, o pecado modificou completamente o mundo e a nossa história.
nós precisamos terminar essa aula dizendo o seguinte, que Cristo, lá na cruz do Calvário, possibilitou uma nova vida em Deus e uma nova vida com Deus. Nós temos liberdade para adorar a Ele em espírito e em verdade. E temos a certeza que esse mundo carregado de pecado, influenciado pelo pecado, esse acidente, como eu aprendi lá na faculdade, esse acidente do percurso, que é o pecado, porque nós não fomos criados em pecado. O pecado é um intruso, mas ele tem dia e hora marcada para ele sair. E quando ele sair, nós vamos reinar com Cristo eternamente. E a terra vai voltar a ser aquilo que ela era. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando.